Apague a luz, respire fundo. Vou contar a história de uma erva que nunca cresceu em nenhum campo, que não tem raízes nem folhas de verdade, e que ainda assim mudou milhares de vidas. Era vendida em pacotes coloridos, prometia relaxamento e anonimato, e vinha embrulhada num rótulo que sussurrava "legal" enquanto seus efeitos gritavam perigo. No começo, parecia mais uma curiosidade do mercado. Um blend herbal rotulado como incenso, temperos secos com nomes exóticos, uma alternativa natural para quem queria os efeitos da cannabis sem a planta. As embalagens traziam desenhos de flores, instruções vagas e, frequentemente, a frase que funcionava como escudo: "Não para consumo humano". Essa barreira semântica servia como um truque legal e uma cortina que escondia algo muito mais simples e muito mais letal: compostos sintéticos, moléculas elaboradas em laboratórios que imitavam e muitas vezes exageravam a ação do THC, o princípio psicoativo da maconha. O nome que o mercado pegou foi Spice, mas sobre esse rótulo havia dezenas, depois centenas, de canabinoides sintéticos diferentes. Se curte histórias investigativas como esta, considere curtir e se inscrever. Isso ajuda a manter esse trabalho. Era uma história que começava com ciência. Na segunda metade do século XX, a pesquisa científica sobre o sistema endocannabinoide e sobre os receptores no cérebro abriu portas que antes estavam trancadas. Pesquisadores sintetizaram moléculas para entender melhor como o corpo responde ao THC e a outros compostos. Entre esses esforços estava o trabalho de laboratórios acadêmicos que criaram séries de canabinoides sintéticos, alguns conhecidos pela sigla JWH, em referência a um químico cujas iniciais deram nome à família. Essas substâncias foram, em sua origem, ferramentas de laboratório, chaves moleculares para examinar receptores e mapear respostas neurológicas. Não era intenção criar uma droga de rua, mas a ciência às vezes deixa sementes fora do laboratório. A diferença essencial entre esses canabinoides e o canabinoide natural está nas sutis propriedades quânticas de ligação ao receptor. O THC da planta é, em termos simples, um agonista parcial do receptor CB1. Isso significa que, mesmo em altas doses, sua ativação tem limites. Muitos canabinoides sintéticos são agonistas completos, atuam no receptor com intensidade total. O resultado é uma resposta amplificada, imprevisível, às vezes violenta. Picos de ansiedade, alucinações, convulsões, arritmias, colapsos. Em linguagem de laboratório, o que na planta era uma pulsação moderada, no composto sintético transformava-se em descarga. Essa transformação científica para o mercado foi rápida e silenciosa. Na virada do século, pequenos fabricantes começaram a pulverizar esses compostos sobre material vegetal seco, folhas, ervas trituradas, tudo para imitar a aparência da maconha fumável. O produto final era fácil de transportar, barato de produzir e, sobretudo, vendável. Head shops, lojas de conveniência, feiras e websites passaram a oferecer pacotes com nomes como Relax, Dream, Black Mamba, marcas que prometiam efeito, anonimato e, crucialmente, legalidade. Muitos que compravam não tinham a intenção de experimentar algo perigoso, procuravam alternativa para testes antidrogas, buscavam redução de custos ou queriam apenas algo sem cheiro para não chamar atenção. A linguagem do marketing era precisa e perversa, natural, herbal, seguro. Ao mesmo tempo, a química de fundo era um jogo de gato e rato com as leis. Enquanto um composto era identificado e proibido, outro, ligeiramente modificado, surgia para ocupar o espaço legal vazio. Essa capacidade de alterar um átomo aqui, um radical ali, transformou o mercado numa fábrica de novidades tóxicas. Cada proibição tornava-se apenas mais um estímulo à criatividade do mercado clandestino. As primeiras advertências clínicas chegaram como sussurros que, pouco a pouco, se tornaram alarmes. Registros dispersos em salas de emergência, relatos de médicos perplexos com pacientes jovens, saudáveis, chegando em estado de agitação extrema ou com colapso cardiovascular. Relatos documentados descreviam episódios de psicose aguda, pessoas que haviam fumado aquilo e, em horas, se transformavam em estranhos para si mesmos, suando frio, olhando para sombras, presos a delírios ou afundando em um silêncio profundo e inerte. Havia convulsões, havia insuficiência renal aguda em alguns casos e episódios de comportamento violento que assustavam famílias e profissionais de saúde. Não eram apenas efeitos físicos.
Entrava aí também o elemento da surpresa. Muitos usuários acreditavam estar consumindo algo próximo da cannabis, algo familiar. Quando a pessoa experimenta uma alteração drástica na percepção sem aviso, o pânico é parte do efeito colateral. A comunidade médica passou a notar um padrão. Sintomas que não se enquadravam nas típicas intoxicações por maconha, nem nas mais tradicionais por estimulantes, nem nas por opiáceos. Eram reações do sistema nervoso central que exigiam avaliações específicas, testes que, naquele momento, ainda eram raros para esses novos compostos. Enquanto os hospitais e centros de toxicologia às vezes se viam sem ferramentas precisas para identificar essas moléculas, o mercado já tinha outra vantagem: velocidade. Fabricantes e distribuidores internacionais, operando em redes discretas, podiam criar e trocar produtos muito mais rapidamente do que leis e protocolos de saúde pública podiam reagir. E assim floresceu um ecossistema perverso, fornecedores em vários países vendendo precursores químicos e pequenos laboratórios locais modificando fórmulas para driblar proibições. A cadeia de produção, do ponto de vista logístico, transformou-se numa rede fragmentada e resiliente, difícil de erradicar pela via policial apenas. No plano social, a adoção dos spices e similares teve causas múltiplas e, ao mesmo tempo, previsíveis. Precisão farmacológica não é tudo quando o que se busca é algo barato, disponível e que não apareça num teste toxicológico. Em prisões, entre pessoas em liberdade condicional ou em contextos de trabalho que exigem exames regulares, a subjetividade do consumo mudou. Um composto legal parecia a solução. Em periferias urbanas e em grupos jovens, o fator preço e a curiosidade pesaram. A promessa de novidade e a normalização pelo ponto de venda fez com que o produto pulasse do espaço marginal para o cotidiano de muitos. Por detrás dessa movimentação, havia também o chamado mercado da sombra, vendedores online em plataformas pouco reguladas, fóruns que trocavam nomes e experiências e embalagens que pareciam negar intenções de consumo. Ao mesmo tempo, esse comércio criou geometrias de risco. O mesmo produto podia variar muito de um lote para outro, porque o controle de dosagem era inexistente e a molécula ativa podia mudar. Usuários que acreditavam consumir um determinado composto às vezes recebiam uma mistura de análogos com potências diferentes, e aí residia o perigo mais sutil, a imprevisibilidade. Os primeiros surtos mais visíveis chamaram a atenção dos meios de comunicação e das autoridades. Em algumas cidades, houve picos de atendimentos relacionados a sintomas neurológicos e cardíacos, que em poucos dias lotaram emergências e alertaram equipes de saúde pública. Reportagens mostravam ambulâncias, famílias desesperadas, médicos buscando respostas em artigos científicos e em bases de dados. A mídia, que por um tempo via os pacotes coloridos como curiosidade exótica, passou a usar palavras mais duras: surto, intoxicação, risco. Esse movimento midiático abriu espaço para respostas políticas imediatas. As reações governamentais iniciais foram muitas vezes retratos de um sistema tentando alcançar algo que se movia rápido demais. Algumas jurisdições optaram por proibir moléculas específicas, lista por lista, enquanto outras tentaram vedar categorias inteiras, com leis que criminalizavam qualquer substância que atuasse de maneira semelhante ao THC. Em paralelo, lojas foram fechadas, embalagens apreendidas e vendedores processados. Essas medidas tinham efeito visível, determinadas marcas desapareceram das prateleiras e vendas mais tradicionais foram interrompidas. Mas, invariavelmente, o espaço legal deixado por uma proibição era preenchido por outra molécula ligeiramente diferente, ainda não listada. Era a corrida química conhecida como cat and mouse. A autoridade proíbe, a química contorna. Nessa fase inicial, dois outros elementos se tornaram evidentes. Primeiro, a limitação técnica dos laboratórios forenses. Identificar e quantificar novos canabinoides exige equipamentos e padrões de referência que nem sempre estão disponíveis nos centros de análise locais. Segundo, a ausência de políticas de redução de danos. Em muitas cidades, a resposta foi essencialmente punitiva. Retira-se o produto do mercado e se anuncia repressão, sem a complementação de estratégias de informação ao público ou de suporte para quem já havia se exposto. O resultado foi que usuários, assustados ou achando o produto seguro por ainda não ser listado como proibido em seus locais, continuaram a consumir. Outros simplesmente migraram para mercados alternativos, menos visíveis.
Há uma dimensão humana que permanece por trás desses números e das manchetes. As histórias de pessoas que, sem glamour nem perícia, encontraram no Spice um caminho que parecia simples e barato para um alívio ou uma nova sensação. Pais que encontravam embalagens no quarto dos filhos. Amigos que viam a personalidade de alguém mudar depois de uma sessão. Trabalhadores que perderam empregos por episódios agudos. Pessoas que ficaram com sequelas neurológicas temporárias ou permanentes, segundo alguns relatos clínicos. As famílias muitas vezes tinham mais perguntas do que respostas. A estigmatização seguiu-se ao medo. Quem usa drogas era descrito em termos de culpa, enquanto o fator estrutural, falta de acesso à informação, serviços de saúde mental, alternativas recreativas seguras, raramente era discutido de forma integrada. E então veio o momento que transformou um problema emergente em uma crise com contornos mais largos. À medida que proibições se espalhavam e o mercado se tornava mais experiente, a indústria clandestina passou da experimentação artesanal para modelos quase industriais de produção e distribuição. Laboratórios menores deram lugar a operações mais sofisticadas, cadeias logísticas que envolviam fornecedores de químicos, embalagens produzidas em massa, rotas transcontinentais de envio. Fornecedores em vários países abasteciam um mercado global. A química, antes confinada a alguns laboratórios acadêmicos, migrou para centros industriais e redes informais capazes de operar em escala. Não era mais apenas um produto de curiosidade vendido em certas ruas, era uma mercadoria com economia própria. Com essa industrialização veio outra característica alarmante: a fabricação de análogos cada vez mais potentes para escapar da legislação. Onde antes havia mudanças modestas na estrutura química, passaram a surgir variações que multiplicavam a potência e os riscos. Em vez de um composto que replicava parcialmente o efeito do THC, passaram a circular agonistas completos e em doses que, por erro de dosagem ou por pura malícia comercial, colocavam vidas em risco. As autoridades de saúde descreveram em relatórios e alertas casos de grupos de pacientes com sintomas semelhantes em cidades e até países diferentes, um padrão que só poderia ser explicado por um produto distribuído em grande escala. Na ponta do consumo, isso significou que um usuário que acreditasse ter comprado algo suave podia encontrar-se diante de uma tempestade química. Hospitais começaram a perceber não apenas picos momentâneos, mas séries de casos que sugeriam contaminações em lote. Pacientes com febre alta, convulsões, comportamento suicida, insuficiência renal ou derrame, cenários clínicos que demandavam recursos intensivos. E, como sempre em epidemias químicas, os mais vulneráveis pagavam o preço mais alto. Pessoas com problemas de saúde pré-existentes, com acesso limitado a cuidados médicos ou em situações de exclusão social. Diante disso, uma conversa séria começou a emergir em comitês de saúde pública e entre pesquisadores. Proibir moléculas uma a uma era uma estratégia falha. Era necessário pensar em vigilância toxicológica mais ágil, em centros de referência que pudessem compartilhar padrões e em campanhas de informação clara para populações em risco. Em alguns lugares, iniciativas ligadas à redução de danos surgiram timidamente. Linhas diretas, folhetos explicativos em serviços de emergência, treinamentos para profissionais de atendimento. Em outros, a resposta continuou prioritariamente punitiva, com prisões e multas sem a criação de redes de acolhimento. Mas havia outra camada, menos visível e mais perversa, a inovação técnica do mercado paralelo. Operadores e fornecedores começavam a explorar estratégias para evitar a detecção laboratorial e para manter a aparência de legalidade. Pequenas mudanças no material vegetal, novas técnicas de formulação e embalagens que alegavam usos aromáticos ou botânicos tornaram ainda mais difícil para consumidores e autoridades diferenciar produtos relativamente seguros daqueles com potencial de causar dano severo. A narrativa pública, por vezes polarizada entre ameaça emergente e miopia moral, não ajudava a construir políticas eficazes. Em muitos discursos, faltava uma terceira via, a que considerasse saúde pública e regulação inteligente, em vez de se apoiar apenas em proibição ou em permissividade total. Enquanto os alarmes soavam e as salas de emergência enchiam, uma pergunta ficava no ar e aprofundava o desconforto. Quem lucra com a perpetuação desse mercado de novidade química? Não é prudente transformar isso numa caça de bodes expiatórios.
Havia, sim, atores que se beneficiavam, fornecedores de precursores químicos, intermediários online, fabricantes que aproveitavam lacunas legais. Mas havia também uma demanda real de consumidores que, por razões sociais, econômicas ou pessoais, buscavam alternativas. Era um entrelaçamento de oferta e procura, em que a ética pública precisava intervir com mais inteligência do que mera repressão. O ponto em que paramos por agora é justamente esse: a economia do Spice deixou de ser uma anomalia. Tornou-se um setor que, movido por química e mercado, adaptava-se às regras e às proibições. Uma molécula proibida hoje poderia ser substituída por outra amanhã, e a diferença entre uma e outra é a linha tênue entre colo e abismo. Clínicos, pesquisadores e ativistas passavam a perceber que combater o fenômeno exigiria mais do que listas legais. Exigiria sistemas de vigilância em tempo real, cooperação internacional, políticas de redução de danos e, talvez, um modo de abordar consumo e vulnerabilidade com empatia em vez de condenação imediata. A história não estava encerrada, estava, naquele momento, a ponto de acelerar. De um lado, a química que evoluía em silêncio, testando limites. Do outro, a resposta pública que se apressava, às vezes cegamente por medidas punitivas, outras vezes tímida diante da magnitude do desafio. No meio, pessoas reais continuavam a ser afetadas, e a cada lote, a cada análogo novo, o risco aumentava. Quando as próximas ondas chegassem, já não seria apenas uma questão de embalagens coloridas e curiosidade juvenil. Seria uma crise que atravessaria fronteiras, sistemas de saúde e políticas públicas, forçando uma pergunta mais dura: como lidar com um problema que nasce no cruzamento entre ciência, mercado e vulnerabilidade social? A noite, aqui, fica mais fria. As ruas parecem mais vazias. E o que antes era sussurro em prateleiras de lojas passou a pulsar nas estatísticas dos hospitais. Ainda há tempo para aprender com os primeiros sinais, mas o tempo é curto. É nesse ponto, onde o mercado se industrializa e a regulação tenta acompanhar, que a história muda de fase e se torna global. É aí que as consequências se multiplicam e é aí que teremos de voltar com calma e atenção para acompanhar os próximos capítulos desta história que começou com um pacote rotulado como incenso e que, silenciosamente, virou pesadelo. A noite continuava fria e a história, que já se movia como uma corrente subterrânea, encontrava novas margens. O que antes cabia em prateleiras e ganchos de loja transformava-se em uma maquinaria que funcionava longe dos olhos. E foi nesse deslocamento, da curiosidade para a cadeia, que o Spice deixou de ser apenas uma curiosidade de balcão e passou a ser uma ameaça transnacional, capaz de atravessar fronteiras tão silenciosamente quanto um pacote pequeno em correio expresso. Nas palavras dos que observavam de perto, o processo era quase previsível. Quando algo que engana a lei e a percepção humana se mostra lucrativo, ele atrai investimentos, não os de cartaz brilhante e planos de negócios públicos, mas os de células discretas que aprendem a operar com eficiência. Essas células desenvolveram especializações, fornecedores de moléculas, laboratórios que pulverizavam compostos sobre vegetação, negócios de embalagens que imitavam produtos legítimos, comerciantes online que dominavam termos de busca para escapar de filtros e sistemas de pagamento que ignoravam a natureza do que era vendido. A coreografia entre oferta e demanda tornou-se cada vez mais afinada. Os relatos clínicos dispersos nos primórdios começaram a se acumular em padrões. Havia semelhança entre diferentes relatos hospitalares, grupos de pacientes que chegavam em agitação extrema, episódios de psicose que se prolongavam por dias, quadros neurológicos que exigiam observação intensiva. Em alguns locais, autoridades de saúde descreveram surtos com dezenas de atendimentos em questão de horas. Em outros, registros policiais combinaram-se com estatísticas hospitalares para revelar que certas áreas urbanas haviam se tornado focos de consumo intenso. Para muitos profissionais de saúde, o que mais preocupava não era apenas a gravidade esporádica de casos isolados, mas a multiplicidade de apresentações clínicas, um sinal de que por trás do rótulo Spice havia não uma substância, mas um mosaico químico. Com a expansão geográfica do mercado, surgiu também a sofisticação logística.
Pequenos importadores passaram a receber remessas de precursores químicos e de compostos prontos, de fornecedores em regiões onde a fiscalização era mais tênue. Esses insumos, muitas vezes embarcados como produtos químicos industriais ou pesos de pesquisa, cruzavam portos e fronteiras em cargas que pareciam ordinárias. Nas margens desses fluxos legais, um mundo menos visível se organizava. Intermediários que sabiam embalar de forma a evitar detecção. Rotas que privilegiavam transporte aéreo e postal, e mercados online onde a troca de informação sobre formulações circulava em linguagem cifrada, nomes de códigos, abreviações, referências a lotes e pureza. Essa rede tinha uma particularidade perversa: velocidade. Enquanto parlamentos e tribunais discutiam proibições e definições legais, um processo que podia levar semanas ou meses, quem operava no mercado clandestino fazia mudanças moleculares em dias. Um pequeno ajuste na molécula ativa podia colocá-la fora da lista de substâncias proibidas, pelo menos até que alguém a identificasse e as autoridades corressem para incluir o novo análogo. Em alguns momentos, legisladores tentaram responder com medidas amplas, leis que proibiam qualquer substância que imitasse os efeitos do THC. Mas tais medidas às vezes eram vagas demais, difíceis de aplicar ou sujeitas a interpretações jurídicas que prolongavam sua implementação. Entre a rapidez da química clandestina e a lentidão do processo político, o mercado encontrou um terreno fértil. Do ponto de vista social, a transformação foi profunda e complexa. Nem todos os consumidores eram jovens hedonistas em busca de novidade. Havia presos buscando passar em testes, pessoas em programas de reabilitação tentando experimentar sem riscos, trabalhadores que valorizavam a ausência de odor para não perder emprego, curiosos atraídos por relatos online. Em alguns contextos, a cadeia de consumo estava diretamente ligada a vulnerabilidades. Moradores de bairros com menos oferta de serviços de saúde mental, sem programas de prevenção, sem opções de lazer seguro, sem diálogo consistente sobre riscos. Além disso, a criminalização desproporcional frequentemente recaiu sobre os elos mais frágeis da cadeia, pequenos revendedores, usuários marginalizados, em vez de atacar as estruturas transnacionais que forneciam insumos e conhecimento técnico. A dinâmica do mercado levou a outro fenômeno preocupante: a escalada de potência. Em busca de vantagem competitiva ou por descuido na padronização, produtores passaram a oferecer compostos mais potentes. Para o consumidor, isso significava que uma experiência que poderia ter sido apenas desconfortável transformava-se em risco de dano neurológico ou mesmo morte. Alguns análogos sintéticos mostravam-se agonistas completos dos receptores canabinoides, levando a respostas fisiológicas amplificadas que iam desde crises convulsivas até disfunção cardiovascular. Em comparação com o THC vegetal, cujos efeitos têm uma margem de segurança relativamente maior, esses compostos deixavam pouca margem de erro. É importante lembrar que essas transformações não ocorreram isoladamente. Elas dialogavam com outras crises do campo das drogas, o aprendizado técnico de síntese aplicada a outras substâncias, o crescimento do comércio eletrônico, a dispersão de informação entre usuários por meio de redes sociais e fóruns e a globalização das cadeias de fornecimento químico. Em muitos aspectos, o SPICE foi um sintoma e um catalisador ao mesmo tempo. Sintoma de mercados que buscam contornar regulações e catalisador de debate sobre como as sociedades respondem a ameaças químicas em escala. No laboratório narrativo desta história, há também tragédias individuais que merecem ser ouvidas com atenção. Pense em famílias que encontraram filhos em estado catatônico, em paramédicos descritos como perplexos diante de reações incomuns, em usuários que relataram ter pensado ter experimentado apenas um relaxamento que nunca veio. Em relatos reunidos por organizações de apoio, há também histórias de pessoas que, depois de uma internação, buscaram ajuda e encontraram poucas portas de acolhimento, porque o sistema ainda trata consumo de drogas muitas vezes como problema criminal antes de ser um problema de saúde. Essas narrativas devem ser lembradas não como espetáculos, mas como lembretes do custo humano que se esconde por trás das estatísticas. A essa altura, pesquisadores propuseram que a resposta precisava se organizar em múltiplos níveis.
Primeiro, vigilância toxicológica, com capacidade de identificar rapidamente novos análogos e compartilhar essas informações internacionalmente. Segundo, medidas de saúde pública orientadas por redução de danos, comunicação clara, serviços de orientação, acesso a atendimento médico sem medo de punição. Terceiro, políticas que ataquem os elos logísticos do mercado transnacional sem tornar automaticamente criminosos os usuários. Quarto, investimento em pesquisa clínica para compreender efeitos, tratamentos e protocolos emergenciais. Algumas iniciativas serviram de exemplo. Em certos países, criaram-se sistemas de alerta precoce que juntavam dados de hospitais, delegacias, serviços de emergência e análises laboratoriais. Quando um aumento incomum de atendimentos ocorria, o alerta se propagava e materiais informativos eram distribuídos em pontos de venda, comunidades e online. Grupos de redução de danos começaram a oferecer treinamentos para reconhecer sinais de intoxicação por canabinoides sintéticos e a orientar medidas práticas que poderiam reduzir danos imediatos. Por exemplo, recomendar que quem testemunhasse uma reação procurasse atendimento e não tentasse consertar a situação com mais substâncias. Esses esforços, ainda frágeis, demonstraram o poder de a informação aguda reduzir prejuízos. Houve também avanços no aspecto legal. Alguns lugares abandonaram a estratégia de listar moléculas da forma tradicional e passaram a adotar leis análogas que criminalizavam classes inteiras de substâncias ou mecanismos de ação. Outras jurisdições adotaram limites administrativos para vendas e rotulagem, obrigando maior transparência, embora tais medidas fossem frequentemente contestadas judicialmente ou dribladas por quem operava em canais clandestinos. A questão que se colocava repetidamente era: como equilibrar regulação eficaz, proteção da saúde pública e direitos civis em um contexto onde a química evolui mais depressa que a lei? A ecologia do problema também deixou marcas ambientais. Produção clandestina geralmente implica descarte inadequado de solventes, resíduos e embalagens que contaminam solos e cursos de água. Laboratórios improvisados, ao manipular reagentes sem controle ambiental, contribuem para problemas locais de contaminação e riscos ocupacionais para trabalhadores informais. O resultado é que, para além do dano humano direto, o ciclo produtivo deixa uma pegada que afeta comunidades inteiras, especialmente quando as operações ocorrem em áreas pobres ou periferias industriais, onde a fiscalização é débil. Outra consequência foi a transmutação do estigma. Quando a narrativa pública foca em pânico e punição, cria-se um ambiente em que usuários buscam esconder consumo, evitando atendimento médico por medo de represálias. Isso aumenta o risco de danos não ser reconhecido ou tratado a tempo. Por outro lado, uma abordagem que privilegia informação clara e acolhimento pode reduzir mortes e sequelas. O dilema político é, portanto, também moral. Como construir políticas que protejam sem punir de forma contraproducente? Não faltaram exemplos emblemáticos desse conflito. Em alguns momentos, campanhas de proibição massiva fecharam lojas e forçaram migração do comércio para a internet clandestina, onde controles são mais difíceis. Em outras ocasiões, medidas de redução de danos salvaram vidas. Centros de troca de informação e serviços de triagem permitiram respostas mais rápidas a surtos e diminuíram o número de casos graves. O que emergiu dessa oscilação foi uma lição prática: não existe bala de prata. Políticas integradas, que combinam controle, vigilância, apoio social e comunicação, apresentam maior eficácia do que respostas unilaterais. Concomitantemente, a pesquisa científica avançou. Estudos toxicológicos e epidemiológicos foram acumulando conhecimento sobre a diversidade de efeitos e sobre os mecanismos que levam a quadros graves. Pesquisadores identificaram fatores de risco, como consumo concomitante de outras drogas, problemas renais prévios, cardiopatias e uso em ambientes com privação de sono e desidratação, que aumentam a probabilidade de desfechos adversos. Essas descobertas forneceram bases para protocolos clínicos mais eficientes e para mensagens públicas mais precisas, reduzindo incertezas que no começo do surto confundiam médicos e pacientes. Do lado jurídico, a cooperação internacional tornou-se central. Países com capacidades analíticas compartilharam padrões e espectros, acelerando a identificação de análogos que circulavam globalmente. Organismos multilaterais passaram a recomendar estratégias de vigilância harmonizada e troca de informação em tempo real. Essa cooperação foi crucial.
Se um análogo surgia em um país e era identificado lá, a informação imediata podia evitar que ele se propagasse despercebido para outros mercados. Ainda assim, lacunas persistiam, especialmente em regiões com capacidade laboratorial limitada, e essas diferenças foram exploradas por cadeias de suprimento que preferiam rotas por onde a detecção fosse menos provável. Ao longo desses anos de adaptação mútua entre mercado e políticas, uma nova ideia ganhou espaço: levar mecanismos de vigilância e redução de danos o mais próximo possível das comunidades afetadas. Não se tratava apenas de uma lógica paternalista, era uma estratégia prática. Equipar serviços de cuidados primários com protocolos claros, disponibilizar linhas telefônicas de orientação, treinar primeiros socorros para crises psiquiátricas e neurológicas e criar fluxos de encaminhamento para cuidados especializados mostraram-se intervenções de impacto real. Em lugares onde essas medidas foram adotadas, a gravidade média dos atendimentos e o tempo de hospitalização foram reduzidos. Tudo isso, porém, não anulou a persistência do mercado e a criatividade dos seus atores. A cada proibição, surgiam substitutos. A cada fechamento de loja, surgiam vendedores em plataformas ocultas. A cada apreensão, novas rotas e embalagens. A ciência de um lado e a necessidade do outro, seja do lucro ou a da busca por alternativas, mantiveram o cat and mouse em movimento. Surpreendentemente, o Spice também deixou lições para áreas além da saúde e da repressão. Ele expôs fragilidades em sistemas de controle de produtos químicos, em regulação de comércio eletrônico, em troca de informação entre agências e em políticas sociais voltadas a populações vulneráveis. Para além da droga em si, a crise revelou como vulnerabilidades sociais, lacunas regulatórias e avanços científicos mal geridos se combinam para gerar riscos novos. Olhar para essa conjunção é talvez o maior legado dessa história. E então veio a pergunta que volteia contra qualquer solução simplista. O que significa combater um problema que nasce da própria capacidade humana de criar? Proibir cada molécula individualmente é como tentar fechar a porta da ventania com pregos. Melhorar vigilância e respostas clínicas é imprescindível, mas insuficiente sem políticas sociais que diminuam a procura. Acesso a serviços de saúde mental, oportunidades de emprego, espaços de convivência e alternativas de lazer. Essa é a dimensão ética que frequentemente fica de fora do debate legislativo. O reconhecimento de que o consumo, sempre que intenso e perigoso, tem causas que ultrapassam a individualidade do usuário. Hoje, olhamos para trás e vemos trajetórias locais que convergiram para uma realidade global. Onde antes havia anedotas isoladas, agora há sistemas que aprendem. Onde antes havia medo e pânico, agora há, em alguns lugares, respostas mais calibradas. Mas falta muito: financiamento de centros de referência, modernização de laboratórios forenses, programas de redução de danos ampliados, treinamentos em serviços de emergência e, sobretudo, uma mudança de foco das prisões automáticas para o cuidado. Existem também demandas por transparência maior nas cadeias de suprimento químico. A indústria legítima de produtos químicos e farmacêuticos, por exemplo, tem incentivos para cooperar com controles que evitem desvio de insumos para fins ilícitos. Regulação contemporânea exige que fronteiras entre o que é industrial legal e o que é ilegal sejam vigiadas com tecnologia e cooperação internacional, minimizando o espaço que hoje permite exportações indistintas de precursores. Em termos de comunicação, a história do Spice ensina algo fundamental. Mensagens claras, empáticas e baseadas em evidência salvam vidas. Campanhas que demonstrem sintomas, orientem quando buscar atendimento e que não estigmatizem o consumidor tendem a reduzir a ocultação e a acelerar tratamentos. Em lugares onde grupos comunitários foram envolvidos, lideranças locais, associações de jovens, profissionais de saúde comunitária, o impacto foi maior. Informação levada com respeito, sem moralismo, cria pontes de confiança que transformam a maneira como uma comunidade responde. Chegamos então ao ponto onde as lentes da história e da política encontram rostos. Em centros urbanos atingidos por surtos, famílias reconstruíram rotinas, serviços de emergência fortaleceram protocolos e organizações de apoio passaram a oferecer acompanhamento para quem sofreu sequelas.
Em alguns casos, o episódio estimulou reformas, modernização de laboratórios forenses, criação de sistemas de alerta precoce e investimento em redução de danos. Em outros, o que sobrou foi um rastro de desconhecimento e uma sensação de silêncio institucional. A diferença entre uma e outra resposta está, em grande medida, na prioridade que um governo dá à saúde pública sobre a retórica punitiva e na capacidade de mobilizar recursos com rapidez. Ao falar de lições, convém voltar ao exato núcleo químico que desencadeou tudo, os canabinoides sintéticos. Sem mergulhar em detalhes técnicos perigosos, é possível explicar com simplicidade por que eles foram tão problemáticos. São moléculas projetadas em laboratório para interagir com os mesmos receptores que o THC. Porém, ao contrário do THC vegetal, muitos desses análogos ligam-se com maior afinidade, acionando de forma mais intensa os circuitos neurais envolvidos em percepção, humor e funções autônomas. Essa intensidade pode gerar desde alucinações violentas até alterações no ritmo cardíaco e controle motor. Acrescente-se a isso a variabilidade entre lotes e a mistura de análogos diferentes, e o resultado é imprevisibilidade, a principal fonte de dano. E a imprevisibilidade é também política. Quando as autoridades não conseguem identificar rapidamente uma nova molécula, o efeito concreto é que orientações médicas ficam precarizadas, dúvidas multiplicam-se nas emergências e a comunicação pública hesita. Para reduzir essa incerteza, o investimento em laboratórios com equipamentos modernos e em redes de partilha de dados foi e continua sendo essencial. Há ainda uma última dimensão que raramente ocupa manchetes, mas que merece atenção: os efeitos de longo prazo. Alguns pacientes recuperam-se totalmente, outros ficam com sintomas persistentes, problemas de memória, alterações de humor, sequelas neurológicas. A investigação sobre esses desfechos está em curso, mas a possibilidade de sequelas crônicas constitui uma razão poderosa para que a resposta social seja ampla e compassiva, incluindo longos períodos de reabilitação, acesso a serviços de saúde mental e suporte para a reinserção social e laboral. No fim, quando apago um pouco a luz da narrativa e deixo as imagens fluírem mais lentas, o que resta é um quadro ambivalente. De um lado, há progresso, redes de vigilância mais rápidas, laboratórios mais preparados, comunidades mais informadas. De outro, persistem fragilidades, lacunas regulatórias exploradas por cadeias transnacionais, sistemas de saúde com recursos desiguais e respostas públicas que muitas vezes privilegiam a punição sobre a prevenção e o cuidado. A história completa do Spice, então, não é uma única linha de causa e efeito. É uma tapeçaria onde ciência, mercado, vulnerabilidade social e política se entrelaçam. É também um aviso. Sempre que a tecnologia química encontra mercados que valorizam a novidade e a discrição, surgirão riscos que superam respostas legais tradicionais. Aprender com isso significa aceitar que nenhuma política isolada resolve tudo. Significa investir em vigilância, em laboratórios, em redução de danos, em educação comunitária, em programas sociais que diminuam a procura e, talvez acima de tudo, em uma mudança de atitude que coloque cuidado e empatia no centro das respostas. Antes de encerrar, convém lembrar o que pode ser feito em termos concretos, não como uma fórmula mágica, mas como um mapa de ações que se provou útil em diversos contextos. Primeiro, fortalecer centros de toxicologia e laboratórios forenses, com equipamentos e protocolos de partilha rápida de informações. Segundo, criar sistemas de alerta precoce que integrem dados de emergência, hospitais e polícia, permitindo avisos mais céleres à população. Terceiro, promover campanhas comunitárias de redução de danos, com material claro sobre sintomas, riscos e quando procurar ajuda, evitando o moralismo. Quarto, envolver indústria e órgãos reguladores para reduzir desvio de precursores químicos. Quinto, investir em políticas sociais que reduzam vulnerabilidades, serviços de saúde mental, oportunidades de trabalho e alternativas de lazer. Sexto, fomentar cooperação internacional para que um análogo identificado em um país não tenha tempo de se espalhar sem detecção. São medidas pragmáticas, muitas delas testadas em terreno e que demandam prioridade política e recursos.
Nenhuma delas sozinha basta. Conjuntas, aumentam substancialmente a capacidade de resposta e minimizam danos. É um caminho de mitigação, não de eliminação, porque mercados clandestinos e inovações químicas talvez nunca desapareçam por completo, mas é um caminho que pode transformar crises em episódios de aprendizado e proteção. A história que comecei a contar nesta noite, sobre uma erva que nunca existiu e que, no entanto, afetou vidas reais, termina sem final triunfal. Não há uma moral simplista a ser proclamada. Há, sim, um convite à atenção prolongada. A lição talvez seja esta: a vigilância precisa ser contínua, a resposta precisa ser multifacetada, e a empatia, por vítimas, por famílias, por comunidades, precisa guiar tanto a ciência quanto a política. Se esta história ressoou com você, compartilhe com alguém que precise conhecer esses riscos. Na descrição, há links e fontes para quem quiser se aprofundar, além de organizações que oferecem apoio. Deixe nos comentários sua experiência ou pergunta. Conversas informadas ajudam a transformar medo em ação. Apague a luz se quiser, mas mantenha acesa a atenção. Esta é uma história para dormir, que, se bem entendida, pode nos manter despertos na hora certa.